Olá, eu sou Helena Alonso, eu sou gerente de comunicação corporativa da Dow para o Brasil. A Dow é uma empresa que se identifica como ciência, uma empresa de ciência dos materiais. A Dow tem vai cumprir agora 65 anos no Brasil, mas é uma empresa de origem norte-americana, centenária. É uma empresa que fabrica produtos para os mais diferentes mercados. Nós estamos no segmento de silicones, de polietileno, de poliuretanos, entre outros, e que vão para as diferentes aplicações, por exemplo, para o mercado de móveis e colchões, para o mercado de embalagens plásticas, para o mercado de produtos de beleza, de cuidados pessoais, entre muitos outros. A Dow aqui no Brasil, ela, como eu comentei, vai cumprir 65 anos de atuação. Ela está presente em 4 estados brasileiros, no Pará, na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo. Aqui no Brasil nós temos por volta de 2.200 colaboradores, falando de funcionários da companhia, mais ou menos a mesma quantidade aí de contratados, né, de terceirizados que trabalham conosco, em 11 unidades aqui no Brasil. Além do nosso escritório da América Latina, as nossas unidades de produção, nós temos também aqui no estado de São Paulo o nosso centro de inovação para a América Latina, onde concentra aí os nossos laboratórios e todas as unidades de pesquisa dos mais diferentes negócios aqui na região, tá? Como eu comentei, nós temos atuação em 4 estados brasileiros, com diferentes unidades de produção e, consequentemente, como resultado disso, uma grande parte do nosso efetivo, aí por volta de 50% a 60%, está justamente situado nas fábricas, né? Considerando que é uma indústria essencial, que nós provemos insumo para muitas outras indústrias aí que mantiveram o nosso país ativo durante a pandemia, né? Provendo produtos aí para as pessoas. A gente continuou operando com esse nosso efetivo aí, com todos os protocolos de segurança durante o período de pandemia. Então, foi um desafio para nós. As vantagens de ser uma companhia global fazem com que nós tenhamos uma rede global muito conectada, né? Então, segurança é, sem dúvida, uma das prioridades da Dow. Eu diria que é a prioridade número 1 da Dow. Então, nosso departamento, que é voltado para a segurança dos nossos trabalhadores, das nossas unidades, enfim, está sempre muito conectado com o que está acontecendo no mundo e nas localidades. E o fato de ter essa rede global, a gente já conseguia acompanhar o que estava acontecendo nas outras regiões com relação aos primeiros casos aí de Covid-19. Então, quando eclodiu na Ásia, a gente conseguia já monitorar à distância, se conectar com a nossa rede global para entender um pouco mais do que estava acontecendo. Enfim, tudo era muito novo ainda para todo mundo, mas a gente já tinha uma rede global estabelecida para monitorar esse assunto. Então, nesse sentido, eu diria que a gente já teve uma previsão, né? Já pôde ir acompanhando aos poucos a situação e entendendo um pouco mais conforme ela ia evoluindo no mundo, né? Posteriormente na Europa, até chegar aqui, para até chegar nos Estados Unidos e posteriormente na América Latina. E aí, quando chegou na América Latina, acho que quando foi decretado o estado de pandemia, nós vimos os primeiros casos e tivemos que tomar decisões bastante sérias voltadas aos nossos funcionários e todas as medidas que estavam acontecendo, é quando acho que aconteceu esse momento de caramba, é sério mesmo, e já chegou até aqui. E agora a gente tem que colocar todos os nossos esforços para poder gerenciar essa situação aqui no Brasil. Então, acho que a gente tinha alguma noção por conta do acompanhamento dessa rede global,
mas só quando chega nas suas mãos, né, e quando o comitê precisa se reunir e falar, bom, o negócio é sério, a gente precisa tomar ações aqui, porque os casos estão evoluindo, é que foi aquele momento de clique do quão grave era a situação, porque chegou muito perto da nossa porta, né? O que é interessante, Marco, é que no Norte é onde a gente tem uma das nossas maiores operações em termos de número de funcionários, é um número bastante expressivo. E é uma operação muito importante para a cadeia produtiva, principalmente do silicone, né? Então, nós ficamos especialmente preocupados, né, com a localidade, mas a ação, nesse momento, nós ativamos 2 comitês de crise, né? Nós temos um comitê de crise que é a nível Brasil, e cada localidade tem também o seu comitê de crise para avaliar aquele contexto, aquela situação. E dessa forma, a gente pode se manter conectado, não perde o olhar, né, no cenário Brasil e no que a gente pode fazer em termos de otimização de esforço, tomar decisões coordenadas, ao mesmo tempo em que a gente também entende e administra aquelas necessidades da localidade. Eu acho que, num primeiro momento, Marco, a nossa preocupação foi em tomar medidas de segurança e de proteção dos nossos funcionários, né? Então, nessa mesma época, no ano passado, nós tomamos a decisão de implementar o trabalho remoto para todas as funções que era possível adquirir, né, implementar o modelo de trabalho remoto. Então, principalmente as funções administrativas da localidade e de todas as outras unidades do Brasil foram colocadas em modelo de trabalho remoto, né? E para as pessoas cuja natureza do trabalho é operacional, né? A gente não consegue ficar sem rodar as nossas fábricas, e como eu falei, a gente acaba impactando outras cadeias de valor imprescindíveis se a gente também para as nossas operações. Foi pensar em como a gente administra essas pessoas que precisam ir para a localidade, né? Mas como garante a segurança delas. Então, houve espaçamento de turnos, né? Modificação nos horários de turno dessas pessoas, a gente implantou uma série de medidas para realmente assegurar a segurança das pessoas que iam para as unidades. Então, um processo de screening antes de entrar na unidade, no caso de suspeita, né? Como a gente, de algum caso positivo, como que a gente administrava aquela suspeita, enfim, foram colocados em ação uma série de protocolos, né? Mas visando, num primeiro momento, aí assegurar a nossa operação com confiabilidade, ao mesmo tempo que a gente protegia aí os nossos funcionários. Então, foram medidas que a gente adotou para todo o Brasil, sem dúvida, mas com especial atenção aí para o estado do Pará, que, de fato, no primeiro momento, dentro das nossas, né, dos 4 estados onde temos operações, realmente demandou um pouco mais da nossa atenção. E voltamos nossos olhares para eles para ajudá-los aí nesse sentido. Levou um tempo para nós termos os primeiros casos, e o que foi interessante é que a gente se baseou bastante, né, no que os outros colegas estavam fazendo para as outras empresas, para nós desenvolvermos, inclusive, antecipadamente os nossos materiais. Então, nós já tínhamos posicionamentos reativos naquela época de o que vai acontecer, o que vamos falar no caso de um primeiro caso positivo, né? Comunicamos a unidade inteira, comunicamos todos os nossos funcionários do Brasil, comunicamos externamente. Então, nós nos baseamos, miramos muito o que os colegas estavam fazendo para as outras empresas, mas, felizmente, nesse primeiro momento da pandemia, a gente não chegou a ter um caso positivo. Levou algumas semanas até termos os nossos primeiros casos, mas, infelizmente, como a gente sabe, não saímos 100% ilesos. Acho que, com o avanço da pandemia, todas as empresas, todos nós enfrentamos algum caso, mas, felizmente, não tivemos nenhuma perda aqui no Brasil. Então, isso é algo bastante positivo. A nossa equipe médica esteve muito dedicada aos nossos funcionários para que a gente pudesse acompanhá-los, os que felizmente se contaminaram, né, para que eles pudessem passar por isso da melhor maneira possível. Então, felizmente, não tivemos nenhum falecimento aí dentro dos casos também que tivemos. Comunicação tem um assento permanente dentro desses comitês de crise, tá? Ele é um grupo multidisciplinar que, para cada contexto de crise que nós enfrentamos, né,
são avaliadas as funções que precisam fazer parte dele, a depender de qual é a situação. E eu posso dizer que, assim, 99,9% das vezes, comunicação vai estar na mesa, mesmo que, a princípio, não seja um caso que pareça ter uma necessidade de comunicação, de gestão de reputação, enfim. Então, nesse caso, não foi diferente. Inclusive, neste caso, eu acho que todas as funções que são convidadas a fazer parte do comitê tiveram algum tipo de representação. Então, todas as funções foram chamadas para fazer parte, porque realmente é um cenário sem precedentes que todas as funções têm, de certa forma, algum impacto e alguma contribuição, né? E, como eu disse, comunicação foi... eu tenho um assento permanente, foi fundamental, né, ao longo desse processo, sem dúvida, uma função de extrema importância. A gente fez parte aí desde esse processo de comunicação de todas as fases do que estava acontecendo, até, como você comentou, a parte de mobilização, sensibilização a respeito dos riscos. Então, toda a preparação, né, colocar... A gente já tinha modelo de trabalho flexível implantado aqui na companhia, então acho que foi talvez um pouco mais fácil, né, colocar as pessoas em trabalho remoto, porque a nossa estrutura já prevê de alguma forma isso, não é algo 100% novo para os nossos funcionários. Claro que alguns faziam com mais frequência, outros com menos, enfim, mas de alguma forma todos os funcionários administrativos já tinham acesso a isso. Então, o fato de incorporarem o trabalho remoto foi mais natural, digamos assim. Mas ainda assim requeriu um preparo, né? Então, todas as orientações, toda a conexão com o RH e com o jurídico para saber o que a legislação preza, quais as orientações que temos que dar para os funcionários a respeito de proteção da informação, de como se cuidar, a respeito de ergonomia, como manter esses funcionários conectados à empresa ainda, né, nesse período, enfim. Então, acho que todo esse preparo também para o trabalho remoto, eu vejo que demandou bastante da nossa atenção e do nosso apoio, e, sem dúvida, a parte de sensibilização com relação aos cuidados ao Covid. A gente sabe que em março era tudo muito novo ainda, né? Não tinha ainda muita certeza de como que se transmitia, quais eram os fatores que apresentavam maior risco. Então, preparamos uma série de materiais, aproveitamos alguns materiais de outras regiões do mundo, né? Como eu falei, a gente, com essa rede global, consegue acompanhar o que estava acontecendo, o que já tinha sido descoberto, para poder trazer aqui para a nossa região. Mas um desafio grande, Marco, sem dúvida, foi mobilizar as pessoas que estão na operação, né? As pessoas que estão em casa e têm um computador, são as pessoas que estão conectadas a e-mail, a outras ferramentas que tornam mais fácil o acesso a elas. As pessoas que estavam na fábrica eram as que estavam mais expostas ao risco, né? As que, pelas medidas de segurança, acabavam ficando mais distanciadas, porque até entre elas tem que tomar uma série de medidas até hoje, né? Distanciamento na hora do almoço, não podem conversar enquanto estão comendo, e todas essas medidas. Então, como mobilizar essas pessoas? E aí tivemos que ser criativos, fazer parceria com as pessoas que estavam indo para as nossas fábricas para imprimir alguns materiais, voltar talvez um pouco mais para o modelo offline que a gente conhece, né? Fazer uso de ferramentas como alguns chats, né, por celular, para poder fazer disparo de vídeos, enfim. Então, tivemos que usar da criatividade para acessar essas pessoas também, porque elas não podiam ficar de fora, inclusive eram as que estavam mais expostas, né? Então, foi um desafio grande. Não, Marco, a gente tem essa customização, sim. Acho que a gente sempre leva em consideração o que é material ou orientações que fazem sentido para todos, são os materiais que a gente aproveita, né? E qual é o contexto regional que requer aí esses materiais e essas adaptações, digamos assim. Então, todas as informações a respeito do que está acontecendo naquela localidade, especificamente, vamos para o modelo de home office, vamos estender o prazo do home office, né? Vamos mudar de turno, todas essas questões são gerenciadas pela localidade, tá? Então, o comitê regional
é quem se encarrega disso e a gente, de alguma forma, nutre esse comitê com esses materiais que podem ser aproveitados. Mas sempre tem um movimento ao contrário também, então tiveram materiais que foram feitos por algumas localidades, o pessoal da Bahia, especialmente criativo, usou de muitos recursos diferentes para também mobilizar os seus funcionários, que dividiu conosco, então a gente teve uma troca e continua tendo uma troca muito grande com relação a esses materiais e essas informações, enfim, mas sempre tem um componente do que a gente pode aproveitar a nível regional para otimizar esforços e até recursos, né? E o que precisa acontecer a nível local também. Eu acho que muitas coisas ficam, Marco. Algumas delas já é possível prever, outras eu acho que passando esse momento que a gente vai entender como ser incorporado no nosso dia a dia, né? Uma das coisas que fica, como a gente falou, sem dúvida é o trabalho remoto. Como eu falei, a gente já tinha previsto, né, nas nossas políticas internas, essa questão da flexibilidade no ambiente de trabalho. Então, não é exatamente novo para nós, mas, por exemplo, aqui no nosso escritório central da América Latina, que fica baseado na cidade de São Paulo, nós já sabemos que vamos adotar um modelo de trabalho híbrido, tá? Então, nós vamos ter 2 modelos de trabalho, 3 modelos de trabalho, na verdade. Nós temos as pessoas cuja natureza do trabalho é mais externa mesmo, então, por exemplo, a equipe comercial. A gente sabe que vendas é muito voltado a estar com o nosso cliente, né? Então, são pessoas que não têm uma mesa fixa no ambiente de trabalho, o modelo de trabalho delas é integralmente virtual, e outros 2 modelos que foram implantados, que a gente chama de Office Plus e Hybrid Plus. Tá? O Office Plus, então, é a pessoa cuja natureza do trabalho requer que ela tenha as atividades dela no escritório, como a maior parte, né, do seu tempo. Então, a base dela de trabalho é o escritório, mas ela tem aí até 2 dias que ela pode fazer de trabalho remoto na semana. E uma outra parte da nossa população vai entrar, então, a partir desse modelo, vai entrar nesse modelo Hybrid Plus, que é, de fato, um modelo de trabalho aí híbrido integralmente entre virtual e escritório. Então, 3 dias da semana, o funcionário vai ficar trabalhando de casa, vai ficar trabalhando de uma forma remota, e 2 dias, então, que ele ou ela vão para o escritório, tá? E essa pessoa, então, entende-se que a natureza do trabalho dela permita com que ela trabalhe virtualmente a maior parte do tempo, né? Ela não precisa estar numa mesa fixa no escritório, ter um ambiente fixo, então até as mesas desses funcionários nesse modelo vão ser flexíveis, você precisa agendar através de um aplicativo a sua mesa para você estar no escritório, mas a gente entende que esses dias de escritório ainda são importantes para a manutenção da nossa cultura, para alinhamento estratégico. Então, a DAO optou por não implementar um modelo 100% remoto para toda a população. Foi muito pensado, de fato, na manutenção da cultura e também na natureza da atividade dos nossos funcionários. Então, esse eu já consigo antecipar que o Escritório Central da América Latina vai atuar como modelo piloto, não só para o Brasil, mas também para todo o mundo. Então, a gente vai ver como fica aí nesse retorno ao escritório, mas a previsão é bastante otimista. Foi muito bem recebido pelos funcionários essa comunicação dos novos modelos. E não estamos falando de pouca gente, estamos falando aí de quase 800 funcionários aqui em São Paulo, então é um efetivo considerável nesse novo modelo. A gente oscila bastante, tem momentos que a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa e tem momentos que a gente fala, será que é a melhor forma? Um desses exemplos é justamente, vou citar 2 exemplos. O primeiro deles é justamente a respeito dessa manutenção do modelo de trabalho remoto, né? Todos nós, acho que esperávamos que a pandemia ia acabar ali em 1, 2 meses, né? Enfim, a gente não tinha... Imagina, acho que no pior cenário que a gente podia imaginar, a gente nem pensava que ficaria 1 ano, né? Nesse contexto e com a previsão de estarmos um pouco mais, né, para nem fazer previsões. Mas a gente, num primeiro momento, adotou justamente a postura de comunicar para os nossos funcionários quando nós voltaríamos, né, ou quando tínhamos a expectativa de voltar. Então, em muitos momentos, a gente oscilou entre a gente tem que dar uma data,
é melhor a gente não dar uma data, a gente está gerando mais ansiedade nas pessoas. Parece uma questão simples, mas foi uma questão que martelou bastante na nossa cabeça, porque a gente está mexendo com o psicológico, digamos assim, né, de um número expressivo de funcionários que estavam dentro de casa, e mesmo funcionários que estavam na operação, de entender, assim, quando que esse contexto, essa realidade vai mudar da gente trabalhando nesse formato, né, desses turnos, desse formato, enfim. Então, por muito tempo a gente achou que a melhor forma era dar uma previsão de data, que isso tranquilizava as pessoas, mas aí chegava perto das datas, a gente tinha que prorrogar, até o momento que a gente falou, olha, pessoal, não tem previsão, porque não tem mesmo. Então, depois a gente decidiu falar para as pessoas, olha, de novo, não vai acontecer antes de, né? Então, é um exemplo simples, mas é que realmente dessas questões de o que funciona melhor para as pessoas. É muito difícil saber, né? A gente vai lá no nosso instinto, em alguns consensos, mas ainda assim é complicado. E mesmo para a parte da comunicação com o time de operações, né, com quem trabalha na operação, eu comentei com você a respeito da criatividade, né, dos materiais e tudo isso, mas ainda é um desafio, Marco, fazer chegar nessas pessoas, né? E como eu falei, a gente tem quase 2.200 funcionários, mas um tanto de contratados que seguem indo. Eles não são nossa responsabilidade direta, no sentido de que eles estão, né, embaixo de outras empresas que prestam serviço, mas nós nos preocupamos com eles, né? São pessoas que estão dentro das nossas unidades, também estão se expondo. Então, como também fazer chegar a mensagem e apoiar também esse outro colaborador, né? Essa outra pessoa que também está trabalhando em prol da DAO. Então, essas são ainda questões latentes para a gente, sabe, Marco? Ainda são coisas que a gente continua passando oscilando, estamos fazendo certo, não estamos fazendo certo, e outras questões que surgem por aí. Te garanto que não é uma nem duas, é frequentemente essa dúvida. Algumas praças já voltaram com medidas de segurança ao trabalho presencial. Então, é o caso da Ásia, algumas unidades da Ásia já puderam começar a voltar para os escritórios, funcionários, né, usando máscara todo dia, o distanciamento social, enfim, todas as medidas. Em algumas outras localidades do mundo, a gente continua nesse mesmo modelo, talvez com um pouco mais de flexibilidade das pessoas poderem ir ao escritório. Aqui a gente está muito mais rígidos, até por uma questão do contexto em que a gente se encontra, mas eu diria que apenas a Ásia que já está podendo estar mais ativa no escritório e nas unidades. Os outros continuam em modelos de operação também diferenciados por conta do contexto da pandemia, né? Então, ninguém está no seu modo, isso é para todo mundo, ninguém está no seu modo normal, né, de como a gente estava antes do início da pandemia. Isso a gente ainda não voltou em nenhuma localidade do mundo, infelizmente. Uma das frentes da DAO é justamente responsabilidade social corporativa, né, que a gente chama de Global Citizenship aqui. A gente tem, inclusive, uma fundação, a Fundação DAO, baseada nos Estados Unidos, né, mas que tem representação no mundo inteiro em termos das iniciativas, né, de cidadania corporativa. Então, a gente, sim, tem desde os princípios aí dos preceitos do atuação responsável, a gente tem esse contato com a comunidade muito latente, né? Então, não teria nem como a gente ficar de fora de ter alguma atuação externa relacionada à pandemia, principalmente voltada para as comunidades do entorno aí das nossas operações. Então, acho que um fato bastante expressivo foi que, justamente no começo da pandemia, a gente reformulou a nossa operação da nossa unidade de Hortolândia e pôde produzir aí álcool em gel para doar para os sistemas públicos, né, de saúde aqui do estado de São Paulo, e depois, posteriormente, conseguimos produzir alguns lotes extras e doamos para outras unidades aí no Brasil, nos outros 3 estados onde a gente está presente.
Então, esse foi realmente isso foi algo muito inédito para a gente, porque a gente não produz álcool em gel, nem insumos que sirvam para o álcool em gel. A gente resgatou na nossa planta de Jacareí uma receita de um espessante para álcool em gel. A gente, depois dentro de Jacareí, mandou para Hortolândia. Hortolândia produziu álcool em gel. A gente fez parceria com os nossos clientes para doação das embalagens, de tampa, parceria com transportadoras para fazerem o transporte desses produtos. Então, foi realmente uma mobilização de cadeia para essa doação, e foi algo muito lindo de se ver, porque realmente foi um trabalho do coração, assim, das pessoas aqui de dentro, que não tinham zero obrigação, né? Se a gente pensar, realmente foi algo muito conectado com a nossa essência de realmente ajudar aí a comunidade. Mas, fora isso, a gente teve também doação de vales de alimentação para os recicladores. Então, a gente sabe que toda a cadeia do plástico sofre bastante, né? E os catadores e as cooperativas de reciclagem são fundamentais nessa cadeia de valor, né, da reciclagem do plástico. E, obviamente, que estando tudo fechado, um risco muito grande para eles, né, que estavam lá expostos, manuseando os materiais. Então, fizemos doação de vales de alimentação para as cooperativas que já são apoiadas por nós. Fizemos doação de colchões para alguns hospitais. Então, teve toda uma articulação aí, principalmente com os nossos parceiros, né, com os nossos clientes e outros parceiros super importantes, para poder fazer chegar alguns desses produtos que foram essenciais aí no começo da pandemia e que garantiram aí ao menos o suprimento de alguns materiais essenciais aí para o pessoal continuar operando. E, recentemente, a gente fez aí também a doação de cestas básicas para mais de 1.800 famílias. É uma doação que está acontecendo agora nesses 4 estados, para justamente, não é o core da nossa estratégia de cidadania corporativa fazer esse tipo de doação, mas a gente entende que no contexto da pandemia, passar fome é algo que é inimaginável, né? Então, a gente fez essa doação e está mobilizando os nossos funcionários para conseguir mais um tanto aí internamente, para poder fazer uma doação que ajude mais famílias ainda nesse momento. Então, a gente segue nos mobilizando aí para conseguir ajudar as comunidades. Eu acho que a gente nunca antes viu a comunicação com um papel tão crítico, tão importante, né, nas relações humanas. Eu acho que, no fim das contas, a gente está falando de mobilizar o funcionário, né, de proteger o funcionário, e, na verdade, a comunicação, nesse sentido, atuou como mediador, né, entre a companhia e o funcionário, enfim, fazendo chegar aí informações importantes para protegê-lo, né, para que ele se mantenha conectado, para que ele se mantenha informado. Então, acho que a comunicação nunca teve tanto valor, né? Ou nunca teve uma oportunidade tão linda de mostrar o seu valor, né? E mais do que isso, acho que de mostrar que a gente tem um potencial. Às vezes parece que a comunicação é simplesmente o produzir o comunicado. E, na verdade, a meu ver, a comunicação vai muito além disso, né? A gente tem perspectivas muito mais amplas de leitura de contexto, de leitura de cenário, de ação e reação. Então, acho que a gente pode mostrar que a gente pode atuar de uma forma muito mais ampla dentro desses comitês e dentro dessa necessidade da empresa, sabe? Para além de fazer aquele comunicado específico para anunciar que vamos entrar em home office ou que agora estamos em pandemia, sabe? Então, acho que a gente provou que realmente tem muito mais potencial dentro da comunicação do que ficar restrito a, eventualmente, uma organização de evento ou de qualquer outra tática de comunicação que a gente aprende, eventualmente, na faculdade, sabe? Então, isso que eu acho que está sendo mais lindo se a gente pode ter alguma perspectiva positiva que a gente falou dentro de um cenário tão ruim que a gente está vivendo. Eu diria que para a comunicação que aproveitou bem esse momento, aprendeu muito e pôde contribuir muito também. Falando do ponto de vista profissional, eu acho que nunca, sem dúvida, acho que uma profissional mais resiliente, né, mais sensível aos temas de crise, principalmente que tocam as pessoas.
de nos permitirmos ser frágeis e de acertar e de errar. Nós também ficamos cansados, né? Acho que talvez tenha sido o ano que a comunicação, de todos os anos anteriores, mais trabalhou para quem estava envolvido, né, nessa situação, porque a preocupação era constante, como mobilizar as pessoas era constante. Então, acho que me tornei uma profissional mais resiliente, como eu falei, mais humana, se possível, né? Porque quando a gente fala de questões de saúde, algumas outras crises envolvem o ser humano, mas acho que nunca envolveu o ser humano de uma forma tão ampla quanto essa envolveu, né? Então, acho que pensar nas pessoas num primeiro ponto e como fazê-las estar protegidas, sem dúvida foi algo prioritário no nosso aprendizado, e acho que dentro da área de comunicação é isso. Acho que a gente aprendeu a ser mais resiliente também e se permitir errar, se permitir testar, ver que a gente tem um papel também mais amplo do que às vezes a gente acha que a gente tem. E do ponto de vista pessoal, acho que profissional e pessoal se misturam muito. Assim, eu sou uma pessoa muito muito similar, Marco, tanto no meu ambiente profissional quanto no meu ambiente pessoal, assim. Mas poder contribuir, assim, nesse momento, nesse cenário, fazer um pouquinho que seja para nutrir essas relações humanas, para trazer um pouco de conforto, para, de alguma forma, também ajudar com que as pessoas estejam informadas, seguras, isso me movimenta bastante. E acho que isso fez com que isso me moveu bastante no ano passado e acho que continua me movendo esse ano, e entender que a gente está num momento caótico, mas que as relações humanas são o principal dentro disso tudo. Então, poder nutri-las, né, poder abastecê-las, enfim, também é algo fundamental. Eu acho que tem um efeito rebote de algumas das medidas. Quando a gente chega no extremo, a gente sabe que as pessoas respondem de uma maneira inesperada, né? E acho que está todo mundo no extremo em algumas das circunstâncias. Então, as pessoas, no primeiro momento, vão reagir de uma forma que a gente talvez não gostaria que reagissem, ou que parece que causa uma descrença na gente, de certa forma. Mas eu acho que, pensando no médio para o longo prazo, os efeitos positivos, alguns aprendizados ficam. Acho que mais compaixão com o outro, a forma como a gente consome, essa questão das relações humanas, de preservar a nossa saúde, das relações com as pessoas, né, de quem a gente gosta. Eu acho que essas coisas, mais para frente, a gente vai sentir um impacto positivo.